direito trabalhista. Doutor Marcelo Carvalho está conosco. Doutor, obrigado mais uma vez. Doutor, um assunto que nós não abordamos em tantos que abordamos aqui no programa. O empregado entra com uma ação, ganha, eu já vi casos, e não consegue receber. Boa tarde. Boa tarde, Darcy. Isso acontece com muita frequência, Darcy. Porque nós vivemos num país em que, estatisticamente, empresas costumam fechar no primeiro ano. Não é? Às vezes no segundo, terceiro. O Sebrae tem umas estatísticas aí. De tantas abertas, acho que uma minoria chega ao quinto ano. Exato. Então acontece muito de você, de um empregado ser despedido, entrar com uma ação trabalhista, às vezes não recebeu nem verbas rescisórias, não é? Ter êxito, ganhar essa ação trabalhista ser liquidada, ou seja, transformada em números, e na hora de executar a empresa fechou suas portas e acabou não saldando a dívida com o empregado. Isso é muito comum. Os amigos que estão nos acompanhando agora, e evidentemente o feriado, a audiência é maior, como eu lhe faria essa uma pergunta, quer dizer, todo mundo, a pergunta é natural. Bom, eu entro com uma ação, ganho, a empresa fecha as portas, some, o que eu faço? Pois é. O que você deve fazer, Darcy? Em primeiro lugar, você deve, desde que constatado que realmente a empresa fechou as suas portas, impetrar o que nós chamamos de medida cautelar de arresto. O que é uma medida cautelar? Uma medida cautelar de arresto é uma ação em que você pretende apreender bens para garantir o resultado útil da ação lá na frente. Porque não adianta nada você pegar alguma coisa em garantia. Não adianta nada você ganhar uma ação e não receber. Não é? Você tem um título executivo em mãos, mas não vale nada. Então, o que você faz? Você entra com essa medida cautelar de arresto e pede, por exemplo, o arresto, a apreensão de matéria-prima da empresa, de maquinário da empresa, dos produtos fabricados ou comercializados por essa empresa, e uma vez arrestados esses bens, está garantido... Isso aí no âmbito da própria Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho. Exato. Então, o que acontece, Darcy? Aí a ação trabalhista tem o seu curso normal, onde vão ser produzidas provas, examinado exatamente quem tem direito, quem não tem, e ao final do processo, desde que o empregado realmente tenha sucesso na ação, esses bens vão a leilão para pagamento dos direitos do empregado. Se a pessoa pedir para a Justiça, por exemplo, que bloqueie um carro, um terreno, ela não pode, se aquilo for um valor até inferior da ação, passar a própria Justiça do Trabalho, mandar lavrar a escritura e passar para a pessoa, não pode? Pode. Numa etapa posterior à possibilidade disso. É o que se chama de adjudicação. É a transferência do bem penhorado ou arrestado, normalmente penhorado, para o próprio credor, no caso o empregado. E no inverso, por exemplo, empresas que estão aí atuando há muitos anos, na área de comunicação tem muitas, não paga, por exemplo, o funcionário, você mandou embora, não paga, você entra com a ação e eles dão algum bem a penhora. Como é que é isso? O funcionário que pede, o que quer que seja penhorado, a Justiça, e a pessoa leva 10, 15 anos, ganha ação aqui, recorre para Curitiba, para Brasília, fica aquele rolo e não recebe. Hoje em dia, Darcy, existe um procedimento chamado Bacen-Jude, que é um convênio estabelecido entre a Justiça do Trabalho e agora também a Justiça Comum e o Banco Central, através do qual são disponibilizadas as contas de todo e qualquer tipo de movimentação financeira das empresas para efeitos de bloqueio, para garantia das execuções. Bloqueia o dinheiro. Então, por exemplo, como funciona? Definido o valor do crédito do empregado, é expedido o chamado mandado de citação para o empregador pagar ou nomear bens a penhora em 48 horas. Normalmente o empregador ele vem e nomeia um bem a penhora, um imóvel ou um automóvel, né? Mas aí o juiz ele intima o reclamante para questionar ao reclamante se ele concorda com aquela nomeação. A pessoa, o empregado, vamos estar, se for mandado embora, pode querer aquilo ou não querer. Porque o Código de Processo Civil ele estabelece uma ordem de preferência de penhoras. Em primeiro lugar está o dinheiro. Então, se o empregador tiver dinheiro, ele teoricamente não poderia nomear outro bem que não dinheiro. Então o empregado pode simplesmente não concordar com a nomeação daquele bem nomeado a penhora e pedir a penhora em dinheiro. E o juiz necessariamente autorizará. Necessariamente não, mas
provavelmente autorizará, inclusive lançando mão do chamado convênio Bacen-Jude, que é a chamada penhora online. Me diga uma, sim, aí se tiver dinheiro na conta da empresa, vai bloqueando e pegando até pagar a conta. Bom, e se a empresa já tivesse desfeito de todos os bens, não tem um passarinho para dar água para beber? Pois é. Nessa hipótese, Darcy, o que você tem que fazer? O primeiro passo seria você procurar a junta comercial. Para quê? Para obter uma cópia do contrato social da empresa, para perquirir exatamente sobre quem são os sócios da empresa. Você sabendo quem são os sócios da empresa, aí você vai partir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você vai obter certidões junto ao Detran, junto aos cartórios de registro de imóveis, para ver se tanto a pessoa jurídica quanto os sócios têm bens, não é? Você pode também verificar junto ao Fórum da Justiça Estadual, ao Fórum da Justiça Federal, para ver se essa empresa tem créditos a receber provenientes de processo, porque você pode penhorar créditos também. Ah, tá. Não é? Então, muitas vezes, você fazendo essa pesquisa, esse levantamento de bens, você acaba descobrindo um imóvel, você acaba descobrindo um automóvel, e você acaba descobrindo um processo em que o empregador tem um crédito, e aí você pode fazer o pedido de penhora desses bens. E se o empregador tiver transferido, por exemplo, um imóvel ou um automóvel, depois que ele já se encontrava com essa série de processos, com essa série de processos, etc., essa alienação dos bens, seja a que título for, ela é considerada como fraude de execução e ela não tem validade perante terceiros. E pode ser... Se ele perguntar, se amanhã, por exemplo, a pessoa foi lá, dá o teu carro aqui em nome de fulano, vai, penhora. Aí diz, não, mas ele já vendeu o carro, é que a pessoa que comprou não transferiu. O camarada perde o carro. Perde o carro. Perde o carro. Porque você imagina o seguinte, Darcy, você, trabalhador, entrou com a ação trabalhista no dia 7 de setembro de 2007. E o empregador, sabendo que você entrou com a ação, vai lá e vende o carro no dia 8 de setembro de 2007, por exemplo. Só que a audiência trabalhista só vai acontecer o ano que vem. Aí, nessa audiência, sai uma sentença e você passa, então, a executar o reclamado. O que vai acontecer? Você vai pedir a penhora desse carro. Aí o empregador vai dizer assim, não, mas esse carro não é mais meu, eu vendi. Não tem validade. Essa venda não tem validade, porque já existiu um processo... Ele vendeu após o início da reclamatória trabalhista. Bom, isso é caracterizado como fraude. E se depois de fraude, mas se depois de tudo isso não for possível encontrar nada em nome dos devedores, o que deve fazer o empregado? O cara não tem nada, quebrou. Não tem nada. Bom, a primeira hipótese seria essa, procurar sempre nos fóruns, ver se ele tem processos ou se a partir de então ajuizou ações postulando o recebimento de algum crédito. Agora, se ao final das contas não conseguiu realmente obter êxito nessas procuras, o processo vai para o arquivo. Sim, já está muito em moda agora. Exato. E se descobrir que o camarada montou uma empresa em nome de laranja, porque laranja está na moda. Aliás, nunca saiu da moda. Ah, sim, Darcy. Está em nome de terceiro, para quem não sabe o que ela... Agora você tocou num ponto interessante. Muitas vezes, uma empresa começa a entrar em dificuldade e o empregador, então, fecha aquela empresa e abre uma no nome de outra pessoa, por exemplo. É o que se chama exatamente o que você falou, laranja. Que é dono de mentirinha. É o chamado sócio oculto. Então você como empregado, você tem que levantar provas de que isso efetivamente está acontecendo e informar, levar essas provas ao processo e pedir ao empregador, baseado nessas provas, ao juiz, para que o juiz reconheça e declare que o que aconteceu foi uma fraude, que o ex-reclamado é sócio oculto daquela empresa, e então que reconheça que houve sucessão de empresas. Porque aí você pode, então, uma vez incluído esse sucessor ao processo trabalhista, provado e incluído o sucessor ao processo, você pedir penhora de bens dessa nova empresa. O cidadão montou uma pequena empresa, contratou alguns funcionários, deu bronca, não pagou, aí ele fecha, o patrão, e vai trabalhar de empregado. Aí, daí, ficação dos outros, o salário dele pode bloquear a parte? Não pode. O salário ele tem natureza alimentar e ele é impenhorável. Não é? Então, pode acontecer sim. Por exemplo, hoje em dia, como está
essa dificuldade que existe em torno de ser empresário, muitas vezes pode acontecer do camarada desistir de ser empresário, não quero mais. E aí ele vai arrumar um emprego e trabalhar como empregado. Então, numa dessas, o ex-empregado dele pede uma penhora online. E aí vai cair em cima da conta salário dele, desde que ele receba através de banco. Mas aí o empregador, o que ele vai fazer naturalmente? Ele vai procurar um advogado e pedir... Ele vai provar que hoje ele vive de salário. Aquela conta é destinada exclusivamente ao recebimento de salário e o juiz naturalmente vai mandar desbloquear a conta, porque a conta, se ela for destinada exclusivamente ao recebimento de salários. Bom, procurou, não tem nada, não tem laranja, prescreve isso aí, ou daqui, por exemplo, 5, 10 anos, o camarada melhora de vida, monta um negócio. Veja, Darcy, não prescreve. Ah, não? Não. A ação trabalhista não prescreve? A ação trabalhista não prescreve. Então você fez de tudo, não conseguiu localizar nada do empregador. A ação vai para o arquivo. E ela fica no arquivo por prazo indeterminado. Quando é uma ação dessa que não teve, em que o reclamante não conseguiu receber. Como receber. Exato. Então daqui 10 anos, vamos imaginar, o empregador acha que todo mundo já esqueceu e começa a trabalhar de novo, e abrir conta em banco e montar empresa. O empregado pode pedir o desarquivamento do processo e prosseguir com a ação. Até penhora de bens, até leilão de bens. Quer dizer, não é como alguns crimes aí do Código Civil, Penal, que prescrevem, é isso? Não, exato. A ação trabalhista não prescreve. Quer dizer, se o camarada melhorar de vida, voltar à atividade, digamos, com o negócio... Ou o camarada arrendar uma terra, começar a criar um porco, uma galinha, um boi, você pode ir lá e penhorar o boi dele, a galinha. Qual foi, assim, a penhora mais, digamos, curiosa que o senhor fez? Uma penhora curiosa? Umas galinhas, um boi, meia dúzia de leitão, não? Já aconteceu de penhorar, em um processo de penhorar um cavalo. É mesmo? Mas tinha valor? É um cavalo de raça. Ah, não é? Era um cavalo de raça, um cavalo muito valioso. E quando foi designado o leilão desse cavalo, o empregador veio e remiu a execução. É o que ele pagou a dívida. Porque não quis deixar, porque na verdade eu não me lembro nem agora em quanto que estava avaliado esse cavalo, Darcy. Mas era um valor muito alto. Para a época era bom. Era mais do que a ação. Era mais do que a ação, exatamente. Aí mexeram no hobby do... E o empregador, ele tem essa prerrogativa. O devedor, inclusive no cível, não é? Se o juiz determinar o leilão de um bem que esteja penhorado, ele chega antes do leilão e faz o depósito da dívida, do valor da dívida. Ah, perfeito. Só que se for a leilão e ele vier e depositar depois do leilão e o bem já tiver sido arrematado, aí só com a concordância do arrematante. Senão ele perde. Ah, sim, ele teria que quitar a coisa antes do leilão. O pagamento dos honorários do leiloeiro. Do leiloeiro que não pode, nosso querido Toninho Costa não pode ficar sem. Doutor, muito obrigado. Um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem o doutor Marcelo Carvalho está conosco falando do direito trabalhista. Gente, o Clique Tudo vai ficando por aqui.